última parte da aula, a terceira e última parte, nós vamos trabalhar um pouquinho com a oficina de costura e bordado. Os movimentos lentos que a gente faz ao abordar algo auxiliam o encontro da paciência necessária para o término de uma produção. Geralmente, o bordado é uma produção longa, ela não é rápida, e isso faz com que a gente trabalhe essa questão da paciência, a questão de um dia após o outro. O trabalho de bordado é mais complexo do que o da costura, e está muito utilizada a confecção de bonecos de pano. Então, no bordado e na costura, como técnica de arte terapeuta, tem o fato de manusear o tecido, a agulha, a linha, a tesoura e essas ferramentas e os produtos que remetem quase sempre à memória da questão da infância, a relação da mãe, das avós, que estão sempre lá, né, às vezes costurando. Tem a questão do feminino como energia e não como gênero, que tem esse papel primordial na questão da costura, de tecer novos caminhos, de cozer novas ideias. A energia feminina que une, que gera, que tece e que alinhava. Portanto, o exercício de costurar remete a tecer através da costura e do bordado, propicia ao participante a oportunidade de ativar os aspectos integradores do feminino, que é o de tecer e construir destinos. Aí eu trouxe uma frase muito interessante para vocês. Bordar caminhos é um trabalho singular, riscar e desenhar a riscar. A vida é vivida e o fio da meada que nos possibilita criar, dar cor em diferentes matrizes, texturas, recriar, ponto a ponto, reinventando novos caminhos através do imaginário, da emoção, do fazer com as mãos. Então, qual que é o objetivo, né? Quem já não pensou em passar por um período da vida que se sentiu como farrapos, como trapos de gente? Então, essa ideia da terapia que nós vamos fazer da oficina de bordado e de costura é realmente para isso, para nós nos vermos como em algum momento que a gente já estava assim destruído e de repente a gente fez algo que nos reconstruísse. Então tem mais isso. Essa metodologia da técnica do bordado e da costura, ela utiliza como a tela principal são os tecidos de algodão, linha para bordar, retalhos e vai costurando e bordando as coisas como se fosse uma colcha uma colcha de retalhos. O mosaico ou a assemblagem, o mosaico é onde a gente reúne vários pedacinhos que podem ser de qualquer tipo de material, papéis picados, EVA, recorte, embalagens plásticas. E aí nós juntamos e montamos algo a partir desses pedacinhos. Já a assemblagem é o tipo de material que a gente usa para compor uma imagem, geralmente ele é mais pesado. Então precisa de uma cola mais forte ou alguns casos até argamassa. Eu trouxe para vocês 2 exemplos aqui de assemblagem, tá? Uma assemblagem com materiais diversos e um outro com assemblagem em mosaico. A próxima oficina que é interessante fazer são as de máscaras. Então, nessa máscara, pode ter várias modalidades. A confecção dela pode estar inserida ao desdobramento das atividades para a criação de um personagem, por exemplo, numa história. Ou a questão de ativar a imaginação e a expressividade da comunicação simbólica. A proposta é bem simples, cada pessoa cria sua própria máscara com materiais como papel, papelão, retalhos de EVA, tecido. E os temas podem ser variados, pode ser o tema do folclore, bicho, carnaval, qualquer coisa que a pessoa queira confeccionar, onde os pacientes vão recortar, colar, soltar a imaginação para criar a sua própria máscara. A expressão corporal, ela pode ser através da música, do canto, da dança. Então, ela vai expressar, através de ritmos coreografados ou não, alguma coisa que a pessoa está interiorizada. Agora, nós vamos ver uma oficina de construção. A oficina de construção é quando tudo está lá dentro guardado e você precisa pôr para fora de alguma forma e que você não entende muito bem como que você vai colocar isso. Então, você faz uma oficina de construção. Então, a construção na arte-terapia, ela trabalha com tridimensional. Composta a questão de comprimento, largura e profundidade. Ela trabalha essas dimensões numa estrutura que busca um nível elevado da inteligência visual para elaborar a relação espacial de um trabalho bidimensional. Então, nós podemos construir as caixas do selfie ou selfie box a partir de diferentes temáticas. Você pode construir uma caixa de memórias, uma caixa do feminino, uma caixa da infância, uma caixa de um projeto especial, uma caixa de tesouros. Então, você utiliza todas as faces da caixa, as laterais, superior, inferior, interna,
e oferece a questão da proteção, da limitação dos espaços, da projeção, tudo que você vai colocar lá dentro. Então, para construir a caixa selfie, pode ser utilizado vários tipos de caixa, de sapato, de eletrodomésticos, o tamanho também é diferente. E lá dentro você vai depositar tudo aquilo que você quer dizer naquele momento. E isso você pode fazer com pedaços de papéis variados, texturas diferentes, você pode recortar e ir montando. Aqui nós trouxemos alguns exemplos, né? De caixas de memória de família. Essa aqui Não Estamos Sozinhos, que tem a frente e atrás dela. Uma caixa de histórias. As maquetes também são um tipo de construção, porque a partir dela também o paciente pode impor ou pode expor através das maquetes o que ele está sentindo ou o que ele idealiza. Então ali nós temos 2 maquetes de casas completamente diferentes, mas que nós podemos colocar ali todas as intenções que a pessoa às vezes tem por dentro e não consegue expô-las somente no oral. A questão da construção, né, desses objetos, o que a gente pode fixar? Que a gente pode edificar, reunir, integrar, compor, ordenar, equilibrar, edificar, construir, reconstruir e agregar. Então, são algumas indicações para fazer a caixa de construção. Por último, nós vamos terminar agora uma oficina de modelagem, que ela, por ser tridimensional também, ela relaxa, envolve a coordenação motora. Então, nós vamos ver vários exemplos do que nós podemos fazer com a questão da modelagem com a massinha. Nessa primeira atividade, nós vamos utilizar a massinha e o dinossauro, pequenininho de brinquedo. É interessante que as crianças consigam perceber como fica plasmado todos os detalhes do corpo do dinossauro na massinha, e os maiores já têm uma noção maior de como que é a função de um paleontólogo. Pode explorar a criatividade e, com cuidado, abre um leque de descobertas, trabalhando com materiais diversificados que facilita a compreensão dos alunos para a aula de ciências. Já para essa atividade, nós vamos separar diferentes objetos para que a criança possa usar como carimbo na massinha. Olha que maneira divertida de explorar texturas. Então, a gente estica a massinha, assim, na mesa, e pega diferentes materiais, como essa folha, Lego, colares, até mesmo um garfo, melhor usar de plástico, e palitinhos. É praticamente uma obra de arte que a criança vai explorar. Agora, para essa atividade, as crianças vão brincar de construir objetos, esculturas ou formas geométricas. É interessante que a criança coloque a massinha nos vértices do palito, ou seja, nas extremidades, e vai juntando com os outros palitos também. É bom deixar a criança livre para poder explorar e criar o que ela achar melhor, a escultura que ela desejar. Porém, se ela já estiver maiorzinha ou se você estiver trabalhando formas geométricas em sala de aula, é interessante trazer isso para elas também. O propósito da aula pode ser transformar isso em material concreto. Agora, para essa atividade, nós vamos ensinar as cores secundárias. As crianças já estão acostumadas a misturarem as cores com tinta ou canetinha para transformar em outra cor. Nesse caso, nós vamos utilizar a massinha, misturando a massinha amarela com a massinha azul. Mistura, 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 ficou verde.